E o Flamengo está de olho em um atacante que passou pelo Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar sobre Jorginho, meio-campista do Arsenal, em negociações há bastante tempo com o Fla. Jorginho está fora do confronto contra o Real Madrid nessa quarta-feira, partida de volta das quartas de final da Champions. Você vai lembrar que no final de semana, Jorginho caiu de um mau jeito e sentiu dores na região torácica. Ele ainda não está recuperado e fica fora da partida. Bora falar agora sobre o Flamengo. Quem tem acompanhado de perto a Libertadores da América deve ter se impressionado com Marino Hinestrosa. Atacante de lado de campo, 22 anos de idade, jogador do Atlético Nacional da Colômbia e alvo do rubro-negro. O Flamengo busca contratações para metade do ano e o Hinestrosa tem chamado a atenção por conta da sua força física, velocidade e capacidade de drible. Nessa temporada, com a camisa do Atlético Nacional, são 13 jogos, 3 gols e 4 assistências. Ele fazia bom jogo contra o Inter no Beira-Rio até ser expulso depois de uma entrada forte. Pois bem, jogador revelado no América de Cali com passagem pelo Palmeiras. Assim que eu soube ou lembrei dessa história, entrei em contato com João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, para perguntar sobre um pouquinho da passagem do Hinestrosa. E o João Paulo falou que o atacante colombiano que esteve no Palmeiras entre 2019 e 2021 acabou não ficando porque teve muitas lesões e porque a todo instante dizia que queria voltar para a Colômbia. Ele deixava uma boa impressão, mas não estava maduro o suficiente, segundo João Paulo Sampaio, para ficar e aceitar esse desafio. A série de lesões também acabou por atrapalhar e impedir a contratação. O Palmeiras entendia que o custo previsto para a opção de compra era muito alto. Ele volta para a Colômbia, depois se muda para o Pachuca do México, onde faz 45 jogos, 2 gols e 4 assistências, e ainda joga no Columbus Crew dos Estados Unidos, antes de ser contratado livre pelo Atlético Nacional. Só para completar sobre o Fla, Michael torceu o tornozelo, mas lesão leve, e ele deve estar à disposição para o confronto contra o Juventude nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre De La Cruz. Meio-campista do Flamengo acabou se envolvendo numa enorme polêmica por causa da sua esposa Vanessa Britos. Ela deu uma entrevista a uma emissora de TV, não brasileira, e essa entrevista acabou repercutindo bastante. Tudo porque ela se declara apaixonada pelo River Plate e garante que o De La Cruz voltará para a Argentina no meio do ano ou no máximo em dezembro. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, sou apaixonada por futebol, mas sou River Plate. Não consigo sentir paixão pelo Flamengo. É uma ferida que eu não consegui superar por causa da final da Libertadores. Sei que vamos voltar para o River. Não sabemos quando, se agora ou no fim do ano, mas em algum momento da vida voltaremos. O River nos deu muito. Para mim, o número 1 sempre será o Galhardo. Temos uma conexão que merecemos e queremos voltar. Essa entrevista acabou repercutindo para o próprio De La Cruz, que foi perguntado por dirigentes do Fla sobre o tema. Ele optou por dizer que a entrevista foi tirada do contexto. Cheguei a ouvir boa parte dessa entrevista e dá para dizer que não há nada fora do contexto, a não ser a declaração da Vanessa se dizendo apaixonada pelo River Plate e garantindo um retorno em breve. Só para completar o noticiário do Fla, queria contar que José Boto, o homem forte do futebol do Flamengo, acaba de fechar a contratação de Bruno Xavier, meio atacante de 18 anos de idade que pertencia ao Atlético e estava emprestado ao Corinthians. O Timão não conseguiu chegar a um acordo com o Atlético em relação à compra do atleta. O Flamengo fechou um contrato de empréstimo com opção de compra de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos, jogador que chega inicialmente para o sub-20, mas com a expectativa de ser utilizado em breve na equipe principal. O Flamengo perdeu muita chance e não pegou um atacante. Precisamos de contratação. Deixa eu aproveitar a mensagem do Átila para repercutir uma informação dessa segunda-feira. Pegar o nome do cara direitinho, eu vou tentar até colocar a ficha dele. O primeiro nome é mais complicadinho, mas a gente já lê aqui para vocês. E aí Hinestrosa. Marino Hinestrosa. Vocês devem. Quem assistiu a Internacional e Atlético Nacional da Colômbia na semana passada vai lembrar dele. É o principal jogador do Atlético Nacional. Atacante de 22 anos de idade, ponta, muito forte, rápido, driblador. Foi expulso no jogo. E mesmo
até ser expulso, era o principal jogador do Atlético Nacional. Esse cara passou pelo Palmeiras. E eu conversei hoje com o João Paulo Sampaio para pegar um pouco mais de detalhes sobre o Inestrosa. O que esperar dele? Por que o Palmeiras não ficou com ele? E aí o João Paulo estava lembrando que o Inestrosa veio para cá bastante jovem, do América de Cali. O Palmeiras percebeu o potencial nele e o convidou para fazer um período de preparação na base, né? O valor da compra, a opção de compra para o Palmeiras era alto. E o Inestrosa, enquanto teve no Palmeiras, se machucou muito e, para piorar, relatava a todo instante que estava com saudade de casa, que queria voltar para a Colômbia, e aí, diante desse cenário, o Palmeiras acabou liberando. Mas o próprio João fala, Nicola, a gente sabia que esse cara precisava amadurecer, demandaria tempo, mas que com 22, 23, 24 anos acabaria por explodir, porque tinha muito talento. Ele, depois que volta do Palmeiras, ele volta para a Colômbia, depois se muda para o Pachuca do México, depois joga no Columbus Crew e aí vai, em definitivo, para o Atlético Nacional, onde tem jogado bastante. Por que eu estou falando dele? Porque o Flamengo está interessado no Inestrosa e pode ser um reforço para o segundo semestre. Com informações do Flamengo, que nesse momento faz o último treino antes de encarar o Juventude, jogo marcado para essa quarta-feira no Maracanã, jogo 9h30 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro, competição, inclusive, que o Flamengo está atualmente na liderança com 7 pontos, o Palmeiras também tem 7, mas o Flamengo leva vantagem no critério de desempate. E no vídeo de agora, galera, vamos trazer uma declaração de Cebolinha, que ele deu após o jogo contra o Grêmio, que tá dando o que falar nas redes sociais, estou vendo uma polêmica desnecessária que alguns torcedores do Flamengo estão criando em cima dessa declaração, é tudo uma questão de interpretação, a gente vai trazer aqui o que o Everton Cebolinha disse e por que essa declaração está causando, entre aspas, uma revolta por parte da torcida do Flamengo. Eu vou sair em defesa do atacante, já aviso logo, porque eu acho que estão criando uma polêmica totalmente desnecessária em cima desse jogador, que é um jogador importante, embora não esteja vivendo seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Tem também uma boa grana rendendo no Flamengo, com um jogador que já passou pelo clube, foi vendido pelo clube, e vai cair mais uma grana milionária na conta do Flamengo, porque esse jogador bateu metas, e nós vamos trazer que jogador é esse, e as metas e também o valor. E outra, galera, o Flamengo, entre aspas, roubou um jogador do Corinthians, jogador que é destaque nas categorias de base, o Flamengo pegou esse jogador, ele chega para o Sub-20 e foi uma contratação feita por José Boto. Ué, como assim? O José Boto é dirigente da equipe profissional? E como é que ele participou de uma negociação envolvendo o Sub-20? Nós vamos explicar essa situação também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Já vou começar com essa última aí que eu comentei na minha introdução. Flamengo roubando, entre aspas, um jogador do Corinthians, para vocês entenderem. Eu publiquei ontem nas minhas redes sociais. A diretoria do Flamengo, na figura de José Boto, acertou a chegada do meia Bruno Xavier, chamado também de Bruninho por alguns, que estava no Corinthians e pertence ao Atlético de Minas Gerais. O jogador de 18 anos chegou ao Flamengo por empréstimo com opção de compra de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos e para fazer parte do Sub-20. O Corinthians até tentou comprar Bruno em definitivo, mas negociou uma redução do valor da opção de compra. Estava estabelecido que a opção de compra era de R$2 milhões. Porém, não teve acordo. Não teve acordo por quê? Porque o Atlético que recebeu uma proposta do Flamengo e o Atlético preferiu fazer um negócio com o Flamengo e emprestar esse jogador ao Flamengo. E a negociação foi conduzida por José Boto, para vocês entenderem, porque hoje o Sub-20 está ligado diretamente ao departamento de futebol do elenco profissional. Então, tudo que acontece no Sub-20 é sob o comando de José Boto. É ele que está comandando toda a situação, tanto do Sub-20 quanto do elenco profissional. E do Sub-18 para baixo ainda está ligado a Carlos Noval, que é o dirigente ali, cabeça da categoria de base do Flamengo. Então é um jogador, pelo que eu procurei saber, que lá no Corinthians muita gente gostava, um jogador que tem características de quebrar a linha de passe, bons passes, faz a armação das jogadas, joga também de volante, chuta bem ao gol. Então é um jogador que foi muito elogiado por todos que acompanham a categoria de base. E lá no Atlético também eu tenho pessoas que trabalham lá, conheço pessoas que trabalham lá e todos elogiaram bastante o Bruno Xavier, todos falando que o Flamengo fez uma baita negociação, sobretudo por ser por empréstimo. Caso não dê certo, ele pode ser devolvido. E se der certo, o Flamengo faz um investimento de apenas R$1,5 milhão. Supondo que o Flamengo compre esse jogador por R$1,5 milhão e ele dê certo, na boa, só do Flamengo comprar esse jogador, ele já fica valorizado. O Flamengo já consegue vender esse jogador por um valor bem maior futuramente, sem sombra de dúvidas. Então, boa sorte ao Bruno Xavier, ou melhor, Bruninho para alguns, aqui com a camisa do Flamengo. E o Flamengo vai jogar com pet na camisa. Nação é mais um em campo. O Flamengo entra em campo nessa quarta-feira no Maracanã para enfrentar o Juventude com um reforço especial, a Nação. Na partida, o uniforme rubro-negro terá um pet exclusivo com a mensagem Nação é mais um em campo em referência à campanha de lançamento do novo programa Sócio Torcedor. Uma homenagem ao maior protagonista da história do clube, sua torcida, diz aqui a nota oficial do Flamengo. E galera, o meu parceiro Flá Zoeiro, junto com o perfil Flá Base, publicou, e eu confirmei essa informação, o goleiro Cauã Santos, perto de render valor milionário ao Flamengo. O goleiro Cauã Santos, lembra dele? Cara, é um bom goleiro, tá? Ele está atualmente no Eintracht Frankfurt. Está prestes a alcançar as metas estabelecidas em sua negociação com o Flamengo.
Faltam apenas 3 jogos para que o goleiro bata as metas e o rubro-negro ganhe 800 mil euros, que atualmente dá 5 milhões e meio de reais pela cotação de hoje. Tá? E a negociação foi fechada em agosto de 2023, quando o Frankfurt pagou 800 mil euros ao Flamengo pela transferência do goleiro. Além disso, o clube alemão se comprometeu a pagar mais 800 mil euros se Cauã Santos alcançasse determinadas metas, incluindo 15 jogos como titular. Com apenas 3 jogos restantes para alcançar a meta, o Flamengo está prestes a embolsar o restante do valor da negociação, e o Flamengo ainda tem 30% dos direitos econômicos desse atleta, que está se destacando pela equipe alemã. É o que eu falo, galera. Categoria de base, muitas vezes, pode não fazer o Flamengo ganhar com o jogador chegando ao elenco profissional, mas financeiramente falando, colabora e muito. Tem vários jogadores que continuam rendendo boas granas ao Flamengo por conta de negociações feitas com percentual de direitos econômicos, valor de passe fixado através de metas. Então, se fizer uma boa negociação, e justiça seja feita, tá? A antiga gestão, falei aqui no meu vídeo anterior, o departamento de comunicação era horrível, para não falar uma outra palavra, era horrível, horrível. Mas questão de negociação, cara, eles dificilmente erravam. Sobretudo porque o Bruno Spindel, como diretor executivo, eu acho que errava em muitas coisas. Não vejo o Bruno Spindel sendo aquele cara cobrando jogador no dia a dia. Mas negociação, quando ele senta à mesa, o cara é muito bom, tanto para vender quanto para comprar. Então, justiça seja feita, a antiga gestão fazia isso muito bem e agora está rendendo boa grana ao Flamengo. Agora vamos falar do assunto polêmico do dia. Parece que o torcedor do Flamengo, ele para e pensa, olha, o Flamengo está muito quieto. Vamos causar uma polêmica aqui. De verdade, gente, o que o Everton Cebolinha falou, questão de interpretação. Vamos contextualizar. Everton Cebolinha entrou no jogo contra o Grêmio, é um jogador que já fez gol com a camisa do Flamengo contra o Grêmio, comemorou, a torcida do Grêmio até chiou, a torcida do Grêmio até reclamou. Ele é um cara que teve uma passagem maravilhosa pelo Grêmio, tem um carinho enorme no Grêmio, todo mundo sabe disso. Ele, após o jogo de domingo, entre Flamengo e Grêmio, ele deu uma entrevista na Zona Mista para a Rádio Imortal, que acompanha o dia a dia do Grêmio. E ele foi questionado sobre o desejo de um dia voltar ao Grêmio, para vestir a camisa, obviamente, do tricolor gaúcho. E ele falou, se passaram 5 anos, mas o amor e o carinho pelo clube continuam o mesmo. Desde o dia que eu saí, eu penso em voltar em um futuro bem próximo, quem sabe mais pra frente. E aí, o jornalista da Rádio Imortal perguntou, o Grêmio já te procurou, já tentou te contratar anteriormente? Ele falou, fui procurado logo que cheguei ao Benfica, uns 6 meses depois, não tinha como eu sair, obviamente, foi a única vez que eu fui procurado pelo Grêmio. Pronto. E aí, eu tô vendo muitos torcedores, nas redes sociais, sobretudo, reclamando dessa declaração, como se ele tivesse o desejo de deixar o Flamengo agora e ir para o Grêmio agora. Gente, isso aqui é uma questão de interpretação. Na boa, o Cebolinha é um cara que é bem quisto pra caramba, tem um carinho enorme no Grêmio. Qual é o problema de ele futuramente querer voltar ao Grêmio? De verdade. Isso quer dizer que ele quer ir agora? Não. Informação, ele não quer ir agora. Por exemplo, eu sei que ele é um cara que ama o Fortaleza, quer encerrar a carreira no Fortaleza. Ele quer ir pro Fortaleza agora? Não. Então, gente, pra que criar uma crise onde não tem? O Everton Cebolinha tá feliz no Flamengo. Concordo com os torcedores que ele precisa render mais e ele sabe disso. Mas é uma questão de tempo, ele já mostrou o potencial dele, infelizmente. Um jogador que sofreu com problemas físicos, inclusive foi vítima, entre aspas, do antigo departamento médico, porque fizeram um diagnóstico errado de uma lesão que ele teve. Isso acabou atrapalhando o retorno dele, que poderia ser mais rápido e demorou mais. Então, para que criar essa crise? Sim, eu estou saindo em defesa de Everton Cebolinha nesse momento, porque eu acho que ele não falou nada demais. Nada demais. O jogador tem o desejo de um dia voltar ao Grêmio. É agora? Não, ele está feliz no Flamengo. Agora, se o torcedor está insatisfeito com o Cebolinha e quer ver o Cebolinha fora do Flamengo, não é por conta dessa declaração. Aí vocês estão aproveitando a situação para dizer isso. Mas eu acho o Everton Cebolinha um jogador extremamente importante. Por que vocês não cobram o Michael para jogar como vocês cobram o Juninho, como vocês cobram o Cebolinha? Eu vejo um monte de gente passando pano pro Michael toda hora. E o Michael não está jogando absolutamente nada. E eu garanto a vocês que o salário dele é bem alto. O custo-benefício dele até o momento não vale a pena. Pelo menos é a minha visão, a minha concepção. Então, em relação ao Everton Cebolinha, eu acho que o torcedor está criando uma crise onde não tem, uma polêmica totalmente desnecessária. Dito isso, eu gosto de saber a sua opinião também, torcedor. Pode comentar à vontade aí. Vocês estão comigo, discordam? Enfim, quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Tamo junto, um abraço, fui! Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do Flamengo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever nesse canal, ativa também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante a sua participação. Chega aí deixando seu like, sua opinião, que é super valiosa para o crescimento deste canal. Comente aí tudo que você achar que foi interessante nesse vídeo. Se achar que tiver que criticar, critica. Fala mal, mas também fala bem. Então é isso, rapaziada. Um grande abraço pra você, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos. Fui!